Ora, mais uma vez estamos aqui porque nós queremos que você que está connosco nos ouça e reflita sobre os temas que nós aqui trazemos. Vamos conversar de hoje, vai versar sobre o tema ter medo. E ter medo é algo muito frequente. Todos nós temos medo de algo, de alguma coisa, às vezes até de nós próprios. Comigo já está o meu amigo de sempre, Abel Magalhães, e olá Abel, Olá, como é Américo, que como estão os estás? teus medos? Tens medo de estar aqui hoje? Eu tenho medo de estar aqui, não. De estar aqui é um prazer, não é o medo. Quer dizer, esse sentimento que conheço bem, como penso que todos os mortais, tendo consciência disso, eu não, todos têm medo, porque o medo, para mim foi muito importante descobrir isso, o medo é uma característica do ser humano. O medo faz parte, claro, é uma grelha de leitura e há outras escolas que têm outras grelhas de leitura, mas o medo faz parte dos 4 sentimentos base, de onde depois se desencadeiam os outros, mas como que são, o medo é um dos 4 que, enfim, é básico. Não há ninguém que não tenha medo em determinadas circunstâncias. E se não tem, é porque sofre de uma atonia muito grave, que é, enfim, a pessoa ver o perigo e não tomar consciência que está a meter-se num perigo Uhum. de que ela não tem capacidade de enfrentar, pronto, e a pessoa, enfim, reagir anormalmente, quer dizer, se agora a casa começasse a cair, eu queria lá saber do programa, queria lá saber, eu fugia já, Uhum. e não pensava, porque é como se em mim tudo tem consciência que eu não posso com o peso desta casa em cima, se ela estiver, então eu fazia como se faz na guerra, escondia-me logo, Uhum. encostava-me a um canto, quer dizer, eu via, é um processo inconsciente, portanto o medo é uma das virtudes, se quisermos, quer dizer, é uma característica que pode ser usada como virtude, isto é, como um grande amigo, ou pode ser usada também como um perigo, um inimigo, porque a pessoa ser tão medrosa que tem medo até de si, por exemplo, o medo de si próprio, para mim é um medo doentio, porque o grande desafio é eu aprender a gostar de mim, a não ter medo de mim, tal como sou, nascido para viver e para morrer, fazer este percurso maravilhoso que é o viver. Se eu tivesse medo da vida, eu nunca teria, enfim, nunca me teria entusiasmado, apaixonado pela vida, e nesta idade ainda me sinto verdadeiramente apaixonado pela vida, mesmo sabendo que a morte, enfim, é uma amiga que está para chegar. Não Uhum. tenho pressa, nem, mas também não tenho medo dela. Uhum. Enfim, é uma amiga. Mas, Como dizia o São Abel, Francisco, é uma irmã. Abel, mas entretanto, há pessoas que confundem temer, este temer eh, é diferente de ter medo. Sim, o temer não é o mesmo que ter medo, mas também não é muito diferente. Lá está, é um certo temor. E repara, e a própria palavra temor, por exemplo, sempre me fez confusão, os dons do Espírito Santo, o temor de Deus. Por um lado, Uhum. Deus é Pai, e por outro lado, punha-nos o temor de Deus. E a palavra temor apareceu aqui muito associada ao medo. Claro que o temor, no caso específico de Deus ou de um superior, uma pessoa que nós vemos, há um certo temor, como é que é dizer, reverencial. Sim, sim, É como se respeito. respeito. Respeito, e gosto muito da palavra respeito, ou respício, é ver que aquela realidade
é de tal modo superior, sagrada, que realmente eu preciso de aproveitar bem o contacto. Portanto, o medo não é da situação, é o medo de eu não estar à altura, de eu não aproveitar toda a oportunidade que me está a ser dada em contacto com essa pessoa ou essa realidade. Não se deve confundir, não se deve confundir ter medo com falta de fé. Não, não. Isso agora, que a falta de fé, seja, porque a fé é outra matéria que daria muito para Para falar, porque conversar. não há ninguém sem fé. Quer Uhum. dizer, há, a palavra é um bocado esquisita, há é fezes. Uhum. Sim, mas ó, não. E quer dizer, a fé tem fé, como? Naquela passagem bíblica em que Pedro quer ir pelas ondas e sente-se afundar, Jesus diz para eu não temer, para confiar. Eh, o que lhe fez afundar, começar a afundar, foi a falta de fé ou foi também o ter medo? Eu gosto muito dessa passagem, porque, repara, enquanto ele estava centrado, a sua atenção estava centrada no seu desejo de ir ter com ele, portanto, a sua atenção estava focada, Jesus está ali, eu não posso perder mais tempo à espera, eu vou ao encontro. Quer Uhum. dizer que, brincando com a situação, nós vamos ter mais um bocadinho para estar juntos, porque vamos reduzir a meio o caminho. Ele vem para mim e eu vou para ele. Uhum. Portanto, este é o primeiro entusiasmo, isto é o auge da fé. Só que a fé é também um caminho. E ele começou a avançar, estava muito vento, e ele como que, em vez de continuar focado, começou a olhar para o umbigo. Epá, eu não vou resistir a isto. E aí, quer dizer, o texto evangélico diz como que lhe faltou a fé. Ele não que é um caso muito semelhante àquele, então, vós não acreditais, quando estavam na barca eles a dormir e depois, então tu continuas a dormir e nós aqui a morrer. E ele torna a usar a expressão homens de pouca fé. Então, eu Exatamente. penso que a fé é um tema realmente muito interessante, Uhum. porque nós, em relação à fé, todos ganharíamos muito se tivéssemos o culto da fé. Uhum. E o culto depois nos levasse a cultivar a fé. Uhum. E esse culto que nós cultivamos acaba por desencadear em nós uma cultura que nos é específica e que muito nos ajuda em determinadas situações da vida. Porque, Uhum. enfim, cada um sabe da sua vida, eu sei da minha. Agora, aquilo a que eu chamo fé, e que a partir daí eu tenho usufruído em situações difíceis, enfim, para mim é uma evidência, é um valor que eu cultivo, eu presto culto a esse valor a que chamamos fé. Eu já sei que a fé é uma grelha de leitura do real. Pois é, mas a falta de fé também é outra grelha de leitura. E agora nós podemos pôr a questão. Bom, e destas duas grelhas de leitura, um cultiva a fé, porque tem fé e sabe que ela precisa de crescer. Como o grão de mostarda, ele precisa de ser cultivado. Homens de pouca fé, quer dizer, vós estáis nascidos para seres homens de muita fé e ainda estáis, digamos, muito atrás, ainda estáis com a fé muito pequena, homens de pouca. É. Então, eu penso que é importante aprender a trabalhar a fé. Claro que um outro diz, eu não tenho fé. Eu tenho fé que o meu não ter fé me dá mais categoria, me põe mais realista, que não é possível não ter fé. Agora, o que são grelhas diferentes. Então, o não ter fé é outra grelha de leitura Uhum. do real.
Portanto, era interessante. As pessoas têm-me questionado, e acho interessante isso. Elas pensam, na maior parte das vezes, que nós preparamos juntos o tema, daquilo que tu aqui vens dizer, que é preparado comigo. E por estranho que pareça, tu sabes qual é o tema, mas nunca sabes quais são as perguntas que eu vou fazer. Não tens medo de preparar uma coisa e sair outra? Américo, eu penso que um dos medos, pronto, que depois poderíamos trabalhá-lo em particular, um dos medos que mais tolhe a pessoa no seu desenvolvimento é o medo do ridículo. Uhum. E eu tive a sorte de, há muitos anos, num livro que ainda me lembro que se chamava, era um livro da Verbo, a coleção Arte de Viver. E o título do livro, se me lembro, era Água, Sol e Ar. Penso que é o título do livro. Ou Sol, Água e Ar, ou ar. Sei que são estas 3 palavras do título do livro. E pertence à coleção Arte de Viver. A leitura desse livro fascinou-me. Estava de férias, estava em Lisboa, numa família amiga que estava lá com a família, os livros ainda eram pequenos, e a madrinha da minha falecida esposa, enfim, alugava lá uma casa e, enfim, nós estávamos num apartamento e íamos à praia com eles. Eles não tinham filhos, nós éramos como os enteados, etc. E eu li que, enfim, logo no princípio do livro, que o medo do ridículo é aquilo que mais obstacula, que mais impede a pessoa de desabrochar. E dava este exemplo. Na praia, portanto, era água, o sol e o ar. Na praia, o mar estende-se para a areia fora, a onda vai e vem. E ele falava da riqueza do plâncton, que alimenta os peixes, que, enfim, é fonte de vida no meio aquático. E dizia, quando a onda se espalha pela praia fora, ela vai e todos nós, que andamos ali de tronco nu, ganharíamos muito se nos regulássemos, como fazem as crianças, para que o nosso corpo fosse banhado por esse plâncton que fica na praia. E eu achei aquilo tão interessante e senti vontade de perder o medo do ridículo. Claro que foi a pouco e pouco, muito devagarinho, mas depois os miúdos também me rolavam, papá, vamos rolar e dá. Pronto, e foi o início de um trabalho que ainda hoje gosto de fazer, é quando tomo consciência de um tabu, isto é, qualquer proibição social, porque a sociedade não proíbe que as crianças se rolem na praia, mas um senhor doutor não fica bem. Então, eu como que disse, vou enfrentar este medo, este tabu. E pronto, e depois comecei a tomar consciência que tinha muitos tabus de vária ordem. E, enfim, sempre que eu tomava, e ainda hoje me sucede, sempre que eu tomo consciência de alguma proibição que eu vejo, é uma proibição meramente social, convencional. Na verdade, o meu ser não me proíbe de o fazer. E se eu o fizer, eu abro portas, eu me sinto mais em harmonia comigo. Então eu faço. O estar aqui, a conversar contigo, é uma oportunidade. Vou-te conhecendo, para mim, adoro conhecer pessoas, vou-me deixando conhecer e neste vai e vem do nosso conversar, abrem-se-me horizontes do meu ser. Quer dizer, as tuas partilhas, a minha partilha. Quer dizer, contigo penso que sucede muitas vezes. Tu, com certeza, no conversar comigo ou com outros teus entrevistados, a conversa decorre e tu, de vez em quando, dás contigo a fazer perguntas. Como é que eu me fui lembrar daquela pergunta? É Que verdade. resultou tão bem. Que É resultou verdade. tão bem. E a mesma coisa acontece. Faz uma pergunta. Eu nunca tinha pensado, mas depois, e fui eu depois ao ouvir, disse,
Mas estiveste muito bem, Abel. Respondeu. Então, eu se quero petiscar, eu tenho de arriscar. Quem não arrisca, não petisca. É O medo verdade. do arriscar fecha a porta ao petiscar. E petiscar é tão bom. Bel, quem nos está a ouvir, está a perguntar certamente como é que eu posso vencer o meu medo de uma forma geral. Já deste aqui algumas pistas, mas tu, por exemplo, podes-nos tentar explicar como é que a pessoa pode controlar os seus medos. Isto de uma forma geral, não é nenhum medo em particular, um medo. Ter medo de qualquer coisa é Olha, específico, mas ter medo no geral. eu penso que o primeiro passo a dar é aquilo que eu chamo tomar consciência do seu, deixa-me dizer assim, tomar consciência, já acabou aqui o tempo. Tomar consciência, se quiseres depois, podemos tomar isto porque essa pergunta é muito interessante, tomar consciência do meu estado de consciência, ou se quiseres dizer da minha mentalidade, se quiseres de outra maneira, da minha cabala mental, se quiser de outra maneira, do meu engenho ideológico em relação àquilo. Repara, eu tenho medo de quê? E, olha, só para terminar, vou contar a história do menino e do lobo. Para mim é uma história emblemática que ajuda a perceber de onde é que vem o medo e como fazer para sair. Claro que na história não aparece o como fazer, mas nós depois deduzimos. Repara, vamos imaginar um casal de pessoas muito pobres que vivem lá no monte, a casa está sozinha, não há luz elétrica, não há, enfim, mesmo pobrezinho. É uma família grande e quando o sol começa a pôr-se, a mãe, pronto, faz como também faz os animais, a ninhada começa a regressar a casa e a mãe depois, quando está tudo em casa, fecha a porta e enfim, os filhos estão em casa. Isso algum, depois da mãe fechar a porta, ninguém sai. Estas são as regras da casa. Depois da mãe fechar a porta, ninguém sai. Bom, e um dia um dos miúdos, Abraão, levou o casaco para o campo, entretanto o tempo aqueceu, ele deixou o casaco e veio a correr e tal, e quando já está em casa, ele toma consciência que deixou o casaco lá no campo. Mas com medo que a mãe faça mais uma vez o sermão, sempre a mesma coisa, um distraído, a esta hora, ele procura o momento em que a mãe sai para dar de comer ao gado e foge, vai a correr, vê se traz o casaco. Só que, entretanto, a mãe chegou e faltava ele, ainda não estava. Não sei. Claro, quando ele chegou, estás a ver, lá vem o sermão, a missa cantada, e um pequenito, o mais novinho, a ouvir aquilo, enfim, sempre como é próprio dos miúdos, assim, mãe, porque é que quando tu fechas a porta, nós não podemos ir lá para fora? E agora vê a sequência. Filho, a mãe, depois de fechar a porta, a mãe não quer que os meninos vão lá para fora, porque lá fora está escuro. Mãe, e porquê é que não se pode ir para o escuro? Filho, os meninos não podem ir para o escuro, porque no escuro há lobos. Mãe, o que é um lobo? Filho, um lobo é um bicho muito mau que bota lume pelos olhos e come os meninos. Estás a ver aqui um filme que seduziu a criança. Quer dizer, um bicho. Bicho conhece a galinha, o gato, o cão. Agora, um bicho a botar lume pelos olhos deve ser um espetáculo que ele queria ver. Não quer ser comido, mas gostava de ver o espetáculo. E para ele aquilo é real. A mãe disse, a mãe não mente, portanto agora começa o jogo. E ele começa a fazer como viu o irmão fazer. A mãe vai dar de comer ao gado e ele abre a porta, a ver se vê, no escuro se vê o tal bicho que bota lume pelos olhos e começa lá a imaginar, se ele entrar, fecha-lhe a porta. Claro, não vê lobo nenhum, continua a abrir a porta, a espreitar dia após dia, sempre nesse ensaio de descobrir o tal bicho que bota lume pelos olhos e vê o que sucede.
ele descobre que é uma carreira de luz pelo escuro fora. Quando ele abre a porta, a candeia da cozinha, ela projeta. Então ele começa a imaginar, eu se for naquela carreirinha de luz que abre o escuro, eu também, pode ser que eu veja. E, pronto, e ao menor ruído, ele põe-se cá dentro, faz outra descoberta. As pernitas dele, num instante, o põe de lado fora cá dentro. De descoberta em descoberta, até que ele começa a meter-se no escuro e vê, eu estou no escuro, mas a luz está ali, e agora vê o que lhe acontece. De repente, no escuro, ele vê 2 olhos brilhantes, 2 luzinhas acesas. E ele, claro, ao ver aquilo, começa numa gritaria, fica paralisado de medo. A mãe vai a correr, que é que foi meu filho? Um lobo. E o lobo era nada mais, nada menos, o gato lá de casa com que ele brincava todos os dias. O gato estava ali de olhos arregalados, a ver se o miúdo ia para cima dele e se ele teria de fugir, ou se o miúdo mudava. Claro, quando os olhos do menino deram nos olhos do gato, ele viu um lobo. Onde é que estava o lobo? Na cabeça dele. Então, a primeira coisa que temos a fazer frente ao medo é saber de onde é que isto me vem. E é engraçado, das coisas que muito me ajudou a tomar consciência disto, foi um pensamento que há naquelas cartas de João Roberto, que eu falo tantas vezes, penso que é cartas para mim mesmo, que tem este pensamento. Um dia senti-me tolhido pelo medo. Procurei conhecer-lhe a origem. O medo desapareceu. Eu penso que o primeiro passo, depois podemos falar de muitos outros, mas o primeiro passo a dar para vencer o medo é aceitar, reconhecer que eu estou com medo. Reconhecer e aceitar. Se eu tenho medo, tenho. Não vale a pena estar a enganar-me. Portanto, se estou com medo, tremo. Tomar consciência. E depois, de onde é que isto me vem? E também a pergunta. E se eu me deixo levar pelos meus medos, onde é que eu vou parar? Repara, se eu hoje lidasse com os meus medos como lidava lá atrás, em que eu tinha medo de tudo, em que eu me lembro de, numa aula ou numa conferência, eu estava a ouvir o orador e eu dizia, epá, também gostava de fazer esta pergunta. E depois ia para fazer a pergunta, dava-se-me um branco e eu já não sabia fazer a pergunta, já não sabia nada. Quer dizer, se eu não tomasse consciência disto e de onde é que isto me vinha, e onde é que isso me podia levar e como pensar isto, eu penso que hoje não era o descontraído que sou. Acho que sim, acho muito bem. Acho muito bem que as pessoas comecem a perder o medo conhecendo as raízes do seu medo. Abel, foi muito bom não ter medo de estarmos aqui a falar daquilo que é o ter medo. Agradeço-te imenso e até ao próximo programa. Até o próximo programa, América. Este mês é um tema que não